E aí, beleza? Bom, hoje 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu não podia deixar de falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Em primeiro lugar, para dizer o quanto realmente eu sou obrigado a reconhecer a superioridade das mulheres em relação a nós homens em vários aspectos, né? Em vários assuntos. Eu realmente me sinto muito melhor trabalhando, lidando no meu dia a dia e tudo com mulher, na maioria dos casos, do que com homens. Me impressiona quando vejo homens que têm dificuldade para trabalhar com mulheres, que tentam evitar a presença de mulheres no seu ambiente de trabalho. Na medicina, até pouco tempo atrás, isso era muito comum, hoje bem mais raro, mas enfim, realmente existem diferenças entre os sexos, e ainda bem que existem, porque eu me sinto muito bem estando no lado um pouquinho mais inferiorizado em alguns aspectos, prejudicado em alguns aspectos, apesar de historicamente a gente saber que não é essa a realidade, né? Ainda existe muito machismo no mundo e a gente tem que reconhecer que é um pouco machista sim, e que estamos lutando ainda para tornar a sociedade mais justa para todos, inclusive para as mulheres, que são foco hoje, porque hoje é o dia delas. E eu, como falo sobre saúde mental, sobre psiquiatria e mais especificamente sobre TDAH, vou tentar trazer para vocês um pouquinho sobre como é essa história do TDAH nas mulheres. E quando eu falo sobre TDAH em mulheres, algumas pessoas devem se assustar, mas em mulher quase não tem TDAH. A gente sabe que isso é uma coisa de meninos, né? Meninas não tem muito isso. E é aí que as pessoas se enganam. E há alguns anos atrás, até mesmo a ciência se enganava. Mas felizmente a nossa compreensão sobre esse assunto foi crescendo, foi evoluindo, e hoje nós sabemos que, apesar dos números ainda indicarem um pouco mais de meninos do que meninas com TDAH na infância, homens e mulheres adultos têm a mesma frequência do transtorno, né? A mesma porcentagem de homens e mulheres tem o transtorno, e é muito provável que em meninos e meninas também. Só que a gente tem mais dificuldade para fazer o diagnóstico nas meninas. Por quê? Porque esse H no finalzinho da sigla, né? A hiperatividade, muitas vezes não está presente nelas. As meninas tem muito mais déficit de atenção, dificuldade para manter o foco da atenção, do que hiperatividade, enquanto os meninos têm mais o quadro misto, em que a hiperatividade e o déficit de atenção estão presentes ao mesmo tempo. Por isso eles chamam mais atenção, por isso a professora fala: mãe, leva esse menino no médico, porque precisa tomar Ritalina, porque ele não está deixando a gente em paz. Por isso ele acaba, muitas vezes, sendo mais diagnosticado e mais tratado. E é claro que existe também um certo preconceito por parte de nós, médicos, que se não vemos uma situação extremamente grave, a olhos claros, assim, né, muito claramente perceptível, não conseguimos dar o diagnóstico. As meninas com TDAH têm uma grande dificuldade, ou têm mais dificuldade do que as meninas que não têm TDAH para construir relações saudáveis na escola. Normalmente, elas têm mais dificuldade para ter amigas, então elas têm menos amigas e essa relação é menos próxima, é menos intensa do que aquelas que não têm TDAH, né? Do que a relação das meninas que não têm TDAH. E é claro que isso vai impactar lá na frente na vida. Nós sabemos também que crianças, aí meninos, meninas, têm também relações piores com os pais, com os professores, com os irmãos, do que aqueles que não têm TDAH. Sabemos que meninas, que adolescentes ou jovens com TDAH têm uma chance muito maior de ter gestação na adolescência do que as meninas que não têm TDAH. Também estão sujeitas a maior risco de DST e maior risco de outros eventos negativos relacionados a um comportamento sexual de risco. E sabemos ainda que as mulheres que têm TDAH têm muito mais depressão, têm muito mais transtorno de ansiedade, têm muito mais dependência de substância, têm muito mais dores crônicas e diversos outros problemas de saúde do que as mulheres que não têm TDAH. Portanto, esse é um transtorno que, quando ele atinge a mulher, ele vai afetar desde a infância até a terceira idade. Ele prejudica o relacionamento e o desempenho escolar da menina, vai fazer com que ela tenha uma adolescência mais difícil,
vai fazer com que ela se envolva em mais atividades de risco, e se tem mais risco, é claro que os desfechos negativos vão acontecer com mais frequência, e vai fazer com que ela sofra de diversos outros transtornos mentais ao longo da sua vida adulta, com muito mais frequência do que as que não têm TDAH. E isso deixa claro que nós precisamos mudar essa perspectiva, nós precisamos começar a identificar essas meninas logo na infância e tratá-las logo na infância. Nós precisamos ensinar as pessoas, e é isso que eu tenho feito aqui, estratégias sobre como lidar com o TDAH. Como lidar com o TDAH da sua filha, se ela ainda é uma criança. Como fazer com que a autoestima dela seja mais positiva. E que através de ter uma autoestima mais positiva, isso se torne um ciclo, né? E ela tenha amizades, relacionamentos mais positivos, mais duradouros. E é um ciclo porque os relacionamentos mais positivos, mais intensos, vão fazer com que a autoestima se torne ainda melhor. Como ela tem um desempenho melhor na escola, o que também vai aumentar a sua autoestima. Como se livrar de situações de risco na adolescência. Como perceber que ela pode sim enxergar antes, que ela pode aprender a parar um minuto e avaliar a situação antes de se jogar de cabeça e assim evitar consequências negativas e dolorosas. E isso tudo vai impactar na vida adulta em menos quadros de depressão, menos quadros de ansiedade e menos diversos outros transtornos psiquiátricos, que também há estudos que mostram que são reduzidos quando a gente oferece um tratamento adequado e orientações adequadas. Portanto, em vários aspectos, a mulher ainda passa por problemas que o homem não passa, e a gente tem que tratar de corrigir, e a gente tem que oferecer condições, a gente, não homens, né? Nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, temos que garantir que as condições sejam iguais para os homens e mulheres. E isso impacta até mesmo no diagnóstico e no tratamento do TDAH. Né? Diagnosticar com precisão e tratar de maneira responsável as meninas que têm TDAH e parar de simplesmente dizer que elas são burrinhas mesmo. Ah, essa menina é lerdinha mesmo. Ah, ela é meio sonsa, ela é meio devagar, ela tem dificuldade para aprender. Quando não é verdade, quando o que está acontecendo é o transtorno de déficit de atenção, muitas vezes sem o H da hiperatividade. Tá certo? Então a mensagem hoje é essa. Comecei até um pouco mais sorrindo, mais feliz, terminei um pouco sério, porque é um assunto muito sério, é uma coisa que a gente tem que levar assim em consideração, e temos que o médico, o psiquiatra, o mesmo pediatra, o psicólogo que não sabe fazer esse diagnóstico corretamente, tem que estudar e aprender, e são muitos que não sabem. Isso está refletido nos números que estão aí embaixo, como eu já disse, e vocês podem pegar e buscar os artigos, baixar e ver o que eu estou falando aqui é muito, muito sério. E em breve eu trago outros vídeos onde eu vou pegar pelo menos 1 ou 2 desses artigos e explicar tintim por tintim o que está lá, para vocês verem como eu não tirei nada da minha cabeça, é tudo embasado cientificamente, infelizmente, né? Seria muito melhor que fosse um delírio meu e que essa situação não existisse, mas existe, e uma vez que existe, nós temos que lidar com essa realidade de maneira responsável. Tá bem? Parabéns então a todas as mulheres, especialmente as minhas, né? Não que eu tenha várias, a minha namorada, a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas avós, as minhas pacientes, as minhas alunas, as minhas funcionárias, as mulheres que trabalham comigo em todos os ambientes onde eu trabalho. Saibam que eu realmente preciso seguir lutando a cada dia para ser mais parecido com vocês, para aprender mais com vocês, e não deixem de me cobrar em relação a isso, tá bem? Então até mais, tchau, tchau.